Se eu quero representar um objeto ondulatório, um objeto que tem comportamento ondulatório, mas que ao mesmo tempo é possível de ser localizado, existe uma técnica, existe um processo que combina essas duas coisas, que é chamado, o objeto que combina as duas coisas, que é chamado pacote de ondas. Eu vou representar grosseiramente o pacote de ondas aqui. Ele é alguma coisa que oscila, mas que oscila apenas numa região limitada. Assim, este é um pacote de ondas. Eu digo que o pacote de ondas, ele tem um comprimento, ΔX, a distância entre as suas extremidades. É como se o elétron, ao se mover, ele se movesse como uma onda, mas ao interagir com a matéria, ele interagisse, ou com a radiação, ele interagisse como se fosse uma partícula. Então, o movimento dele eu descrevo como o movimento de uma frente de onda, ou de um pacote de onda. E uma maneira de você construir algo que é parecido com o pacote de ondas é você usar o fenômeno do batimento. O batimento, quando você faz superpor, você promove a superposição de duas ondas que têm frequências muito próximas, o resultado que você tem é uma sequência de figuras como essa. Eu estou desenhando só uma, né? São várias figuras como essa. Vou representar aqui uma função periódica estranha. Poderia ser uma função assim. Isso aqui é uma função de x, aqui tem x, uma função periódica que fosse assim, ó. Imagine que esse padrão se repita ad infinito. De tal maneira que eu tenha, entre essas duas posições aqui, ó, eu vou chamar de lambda essa distância. E eu estou usando a letra lambda de propósito, porque isso aí funciona como se fosse o comprimento de onda desse padrão periódico. E essa função é periódica porque f de x mais lambda é exatamente igual a f de x. Para qualquer x. Essa função periódica, além disso, é par. Eu escolhi representar uma função par. Ora, o que acontece é o seguinte, no século XIX, o matemático francês Jean-Baptiste Fourier descobriu que qualquer função periódica pode ser escrita como uma superposição de senos e cossenos. Eu posso escrever uma função periódica como essa, assim. Isso aqui é uma soma, quando n vai de 0 até infinito, de coisas que são assim. AN vezes cosseno de KNX, onde esse KN aqui é 2π sobre lambda vezes n. Se eu somar cossenos com aquela forma ali, mas somar muitos, na verdade somar infinitos cossenos, o resultado disso é uma função periódica. Qualquer função periódica par pode ser escrita dessa maneira. Par porque aqui só tem cosseno. Se fosse uma função ímpar, lembra o que é uma função ímpar? Uma função ímpar é aquela na qual f de x é igual a menos f de menos x. Se fosse uma função ímpar é a mesma coisa, só que com senos aqui. Se fosse uma função periódica que não fosse nem par nem ímpar, aí aquela soma infinita teria termos em cosseno e termos em seno. Agora, se eu quero construir um padrão que não seja periódico, mas que seja um de um certo tipo, como esse aqui, ó. Repito, quando eu falei do batimento, eu estava falando de uma coisa periódica, não era? Uma coisa periódica. E você sabe que para construir a figura do batimento, eu preciso da superposição de duas frequências diferentes. Só duas. Muito bem. Observe que aqui eu estou fazendo a superposição de um monte de frequências diferentes. Vamos ver se a gente localiza isso. Esse Kn aqui, que está multiplicando o x, na verdade ele é o inverso do comprimento de onda. Multiplicado por um fator aí qualquer, né? Sim, então eu tenho aqui o comprimento de onda, eu sei qual é a frequência. Então veja, eu tenho vários comprimentos de onda, um para cada cosseno que está aparecendo aqui. Tá certo? Então, para construir o padrão periódico, eu preciso somar um monte de comprimentos de onda diferentes. Para ter o batimento, só precisava de 2.